Bem-vindos ao podcast da Cefia Talks Portugal. Este episódio é dedicado às infecções respiratórias e temos como nosso convidado o professor Dr. João Tiago Guimarães, professor no Departamento de Biomedicina na Faculdade de Medicina do Porto e diretor do Serviço de Patologia no Centro Hospitalar e Universitário de São João do Porto. Para iniciarmos a nossa conversa, convido a apresentar o Centro Hospitalar do São João do Porto. O Centro Hospitalar Universitário de São João agrega 2 unidades hospitalares de dimensões muito diferentes, portanto agrega o Hospital de São João e o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Valongo, que talvez seja o centro hospitalar mais desequilibrado do país, na medida em que não há qualquer comparação, como já referi, entre o Hospital de Valongo e o Hospital de São João. Por isso, o próprio centro hospitalar manteve o nome de São João e não teve um daqueles nomes geográficos, porque de facto não havia qualquer proporcionalidade nesta junção. Na parte de Valongo temos algumas atividades na área da medicina, temos o internamento de medicina, o internamento na psiquiatria, mas sobretudo numa lógica de longa duração. Temos um internamento de medicina física e reabilitação, que era algo que não tínhamos e que foi possível. E temos muita atividade na área do ambulatório. O hospital em si é um hospital que tem uma urgência muito grande, sobretudo tem a urgência metropolitana de pediatria, que agrega equipas que vêm do hospital, enfim, do antigo Hospital de Santo António, do antigo Hospital Maria Pia, que era o Hospital Pediátrico, e da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Também temos a urgência metropolitana de psiquiatria e a urgência metropolitana de urologia. Temos enfim, aqui, como se costuma dizer, as valências praticamente todas, sobretudo numa lógica de hospital de agudos, e depois temos as outras especialidades. O hospital tem uma dimensão do ponto de vista de episódios de internamento, são acima de 40.000, são centenas de milhares, são 800.000 episódios de consulta, portanto tem números muita dimensão. Estamos a iniciar a temporada de vírus respiratórios, que até então era essencialmente caracterizada pela gripe A, B e pelo vírus sincicial respiratório. Considera que, com o aparecimento do vírus SARS-CoV-2, houve aqui uma alteração na calendarização desta temporada? Nós, por acaso, agora recentemente, publicamos um artigo na revista Virus à volta dessa alteração da sazonalidade, que em 2020 nós começamos, enfim, a desconfiar que poderia acontecer, porque de facto, naquela proteção que a máscara trouxe, a máscara, o lockdown, portanto, tudo isso fez com que nós entrássemos naquele primeiro inverno numa situação sem escolas ou com pouquíssimo contacto, grande distanciamento, por medidas de proteção, etc., que se foram prolongando e, portanto, nós fomos tendo aqui um adiar. Nessa altura, em maio de 2020, e aqui no hospital, com vários colegas, tínhamos essa convicção de que dificilmente iríamos ter aquilo que se temia, que era uma explosão quando tivéssemos o SARS e a gripe tudo ao mesmo tempo, porque com as pessoas a quebrarem as cadeias, isto já vinha do hemisfério sul, ou seja, em março, abril, já o hemisfério sul também estava com máscara, portanto, nós estávamos a ter um ano totalmente anormal, as viagens pararam, portanto, tudo aquilo que são os grandes fatores de disseminação dos vírus respiratórios estavam absolutamente controlados. E, de facto, foi enfim, foi uma flatline, foi de outros vírus que não o SARS. E, portanto, estas épocas, digamos assim, sucessivas, portanto, 2021, depois 21, 22, foram de todo atípicas. 21, 22 começamos a perceber outra coisa, que foi, aí já havia alguma abertura, já começaram enfim, a haver menos restrições e, portanto, o que se notou foi que começaram a aparecer vírus
sem a tal sazonalidade habitual e, portanto, uma distribuição quase que homogénea, uma distribuição, enfim, mais ao longo dos tempos. E, de facto, nós, nessa altura, começamos a ver que tínhamos, no início da época de 21, portanto, nós tínhamos, nesta altura do ano, agosto, assim, tínhamos imensos essenciais respiratórios, por exemplo, portanto, mas também já tínhamos nessa altura, menos medidas restritivas, muito menor afastamentos, distanciamentos, etc. Portanto, tinham voltado e, quer queiramos, quer não, tínhamos uma população um bocadinho mais vulnerável, porque, quer queiramos, quer não, retiramos de circulação populações vulneráveis, em que nós sabemos muito bem que nestes vírus sazonais somos todos periodicamente vulneráveis e, portanto, se saímos de circulação, aumentamos a vulnerabilidade, porque esta exposição anual ou sazonal vai-nos dotando sempre de alguma capacidade imunológica e retirar de circulação, de facto, populações ou subgrupos de populações, faz com que depois aparecessem disponíveis para digamos, os vírus da época seguinte, aparecer disponível uma população muito maior. Portanto, todas essas medidas não nos espantou assim muito que tivéssemos depois este padrão alterado. O mais natural agora é isto normalizar, e já está a normalizar, ou seja, retomou o padrão de sazonalidade. No seu entender, a pandemia veio realçar a importância de um diagnóstico diferencial das infecções respiratórias? Aqui há duas coisas que eu acho que nós temos que ter sempre presentes, que é o que é que fazemos quando sabemos, quando temos a resposta, para que é que ela serve, o que é que ela vai mudar, e a segunda, quer dizer, é disponibilizarmos recursos em função disso, e não só porque temos, disponibilizamos, porque é como separar o lixo, depois no fim vem uma carrinha e juntam todo. Nós temos aqui uma capacidade de separar e depois sobre isso não há medidas dirigidas, não vale muito a pena e, portanto, não, pré ou pós-pandemia, quer dizer, não vale muito a pena. O que é que a pandemia colocou aqui? Foi, a pandemia trouxe um aspecto, que foi o facto de nós termos uma doença para a qual foram decretadas medidas de saúde pública de monta. E, portanto, nós tínhamos, era classificar, nós nem era doença, era uma infecção, porque a maior parte das pessoas estiveram assintomáticas e, portanto, ou com infecções muito, muito ligeiras. E, portanto, porquê? Porque nós estávamos a classificar as pessoas porque depois se tomava um conjunto de medidas de isolamento, de acompanhamento, etc., etc., que tinham origem não na necessidade clínica, mas nas medidas de contenção, de saúde pública, de ordem mais de base populacional. Do ponto de vista clínico, é irrelevante saber se algum de nós transporta o SARS-CoV consigo. Do ponto de vista, quando digo médico, clínico, de uma decisão, não nos interessa muito andar aí atrás de assintomáticos, coisa que confundiu eventualmente algumas das decisões no ano de 2020, nós nunca tínhamos andado atrás dos influenza assintomáticos. Nunca tínhamos andado atrás dos RSVs assintomáticos, nem sabíamos qual era a expressão. Nós não sabíamos quantas pessoas é que andariam por aí se lhes fizéssemos as HTOs, com os HTOs positivas para outros vírus respiratórios, se andassem assintomáticos, ou ligeiramente. E aquela coisa da pessoa estar um bocado constipada e ficava às vezes até em casa um bocado, uma tarde e tal. Nunca na vida nós andamos preocupados em classificar. E eu acho que isso deve continuar a ser assim. Ou seja, nós devemos continuar a separar aquilo que são as situações para as quais nós depois vamos tomar medidas do ponto de vista clínico, daquelas que não precisam de medidas clínicas. E, portanto, rastreios sistemáticos ou rastreios assintomáticos ou rastreios não parece que façam muito sentido. Do ponto de vista clínico, o que faz sentido, sim, é nós classificarmos e aí então a capacidade de despistar
e de classificar pode ser importante. E o quão importante é nós termos que este diagnóstico seja rápido? Portanto, referiu há pouco que te facilita no que diz respeito à gestão, ao internamento, estamos a falar em situações em que as pessoas são sintomáticas e têm um quadro que é necessário internar, não é? O quão é importante que este diagnóstico seja rápido? Aí depende muito das circunstâncias das instituições. Se eu tenho capacidade de internar os doentes em quartos individuais, o rápido não é tão determinante como se eu não tiver essa mesma capacidade, como é óbvio. Portanto, tiver que gerir no fundo, fluxos por cohortes de positivos para um vírus ou para outro, negativos, incógnitos, o que seja. E, portanto, de um modo geral, eu acho que o valor absoluto de rapidez não pode ser descontextualizado da realidade de cada uma das instituições. Qual foi o impacto da introdução da metodologia rápida para diagnóstico de vírus respiratórios na vossa unidade hospitalar? O primeiro foi brutal, foi a capacidade que nós passamos a ter de classificar os doentes. Nós comparamos logo na altura umas centenas com a biologia molecular clássica, que era o que estávamos a fazer, e ficamos muito seguros quanto aos resultados e até internamente definimos uns cutoffs enfim, perante resultados positivos no método rápido, nós podemos tomar decisões com grande segurança. E, portanto, teve um impacto enorme, de facto, o tempo de resposta. O tempo de resposta mesmo, quer dizer, não ser um rapto abstrato. O tempo de resposta, a capacidade de nós passarmos enfim, em cada hora a responder enfim, dezena e meia de situações que foi muito importante. Depois, mais tarde, aumentamos essa capacidade por um receio, foi uma decisão estratégica, nós ficamos com receio para o segundo ano, não é? Para o 2021, nós fomos apanhados todos bastante desprevenidos, no fim correu muito bem, tivemos uma capacidade de nos adaptar e de ir crescendo e ir adaptando à necessidade que acabou por ser extraordinária, mas aprendemos algumas coisas e, portanto, passamos a ter aqui alguma capacidade, se quisermos, excedentária, mas que nos permite, e tem sido útil até para outras circunstâncias, permite-nos responder, enfim, com força, haja que também foi um dos problemas sérios que nós temos, não foi só o problema das capacidades de equipamentos, foi depois a disponibilidade de testes, de capacidade de extrações, etc, etc. Portanto, nas diferentes áreas da biologia molecular, o que a certa altura faltava eram os testes, não eram as plataformas. Mas, portanto, o tempo de resposta foi. Depois, outra é a robustez do teste, no sentido que, como digo, depois de feita a avaliação preliminar, era a confiança nos resultados, porque isso é muito importante. Nós sabemos que as amostras podem não ser representativas, e é por isso que uma das coisas que nós insistimos sempre, e aí os colegas da urgência, sobretudo, foram sempre impecáveis, que é se a suspeita se mantém, nós chegamos a repetir 3 e 4 vezes, até vir positivo, porque aqui o inóculo pode não ser o adequado, a colheita pode não ter sido bem feita, e, portanto, houve uma coisa que nós aqui fizemos desde o início também, que foi muito, muito importante na adequação dos testes às circunstâncias, no tirar o melhor dos testes, que foi, nós não repetíamos com uma nova amostra. Portanto, nós repetíamos a partir da amostra original. Portanto, colhíamos a zaragatoa para aqueles meios de transporte, fazíamos o teste rápido a partir do meio de transporte. Nós fizemos imensos testes para termos a certeza que isso que era representativo. Portanto, e depois dessa mesma amostra que fazíamos o molecular. Não tínhamos duas amostras, porque isso alargava imenso a probabilidade de ter resultados discrepantes. E era uma forma de nos estar, no fundo, a queimar capacidades de testagem
porque a probabilidade, obviamente, de haver discrepâncias entre os resultados quando entramos com duas amostras diferentes é muito maior. E, portanto, a robustez do método foi muito importante aqui, porque quando nós, enfim, quando apareceu, nós foi em abril, foi na altura do feriado de 25 de abril que nós estávamos já a usar métodos moleculares rápidos, assim, sistematicamente, e foi enfim, foi uma alegria grande, uma satisfação grande, porque nos permitiu e perceber isso, que era muito robusto. Nós tínhamos feito um teste, não foram muitas, foram 2 dúzias de amostras de um método molecular rápido, que foi o primeiro que apareceu aí, nós fizemos, e aquilo era, as concordâncias eram à volta de 50%, 60%, portanto nós não rapidamente pusemos de lado esse teste como uma possibilidade, porque não nos dava confiança nenhuma. E, portanto, esse aspecto da robustez em relação à confiança que dá, e depois tem outra robustez também aqui intrínseca, que é a facilidade de execução. Quer dizer, até eu faço com facilidade um teste de determinado tipo de testes moleculares rápidos, portanto, por serem muito fáceis de execução, como em tudo na vida, tem que ser cumpridos os protocolos. Mas depois há uma terceira coisa que foi muito importante, que foi quando surgiu a possibilidade do multiplex, porque isso foi muito importante também, porque a certa altura, não tanto, nós no início estávamos cheios de medo, enfim, das co-infecções e o que ia ser, não porque elas não apareceram, mas foi muito importante perceber que elas não estavam aí a circular, não havia outros agentes. Depois, a certa altura, nós deixamos de ter, enfim, deixamos de ter interesse no multiplex porque percebemos, mas naquela primeira abordagem, na preparação do desconhecido, foi para nós muito importante dispor do multiplex, porque nos permitiu olhar com segurança e perceber, não é SARS, mas também não é influenza, não é RSV, e portanto, lá vinham os rinovírus, mas já estamos noutro patamar de preocupação. Um teste molecular rápido não é só por ser rápido que conta, pelo menos, enfim, na minha percepção das coisas. Quais são os novos desafios frente aos vírus respiratórios, considerando as novas variantes do SARS-CoV? Primeiro, eu acho que nós temos de ter aqui a ideia de que nenhum de nós se preocupava com os coronavírus. No fundo, nós tínhamos coronas sazonais. Nós aqui vemos alguns, porque andamos atrás deles, naquelas semanas que precederam os primeiros casos de SARS, que foi ali no 1, 2 de março, portanto, durante o mês de fevereiro, nós pegamos nas amostras respiratórias para as quais tinha sido pedido o SARS, e fomos procurar e encontramos, de facto, alguns coronas sazonais, a maior parte tem rinovírus, adenovírus, etc., mas encontramos, ou seja, estavam bem pedidos os testes, porque os doentes tinham sintomas e não eram SARS, até o tal 1, 2 de março apareceram os primeiros, mas verificamos que havia alguns coronas sazonais que nós já não tínhamos há imenso tempo. Porquê? Porque nós pesquisávamos. Porquê? Porque a sintomatologia era ligeira, nos tais resfriados, etc. As pessoas não vinham cá, não eram internadas, não tinham necessidade de fazer, enfim, nós fazíamos já painéis respiratórios de rotina, não de urgência, e, portanto, o corona sazonal não era assunto. Mas digamos assim, este corona SARS, é óbvio que de uma maneira que nós não temos chegado cá, mas mostrou-nos o que é que podia acontecer. O 2, definitivamente, mudou o padrão e mudou a maneira de abordarmos isto. Se há o 3, se vai haver o 3 ou não, enfim, é possível que sim, o futuro dirá, mas neste momento o importante é criar a tal sazonalidade, a tal aculturação do vírus ao humano e do humano ao vírus e ir acompanhando as variantes. Aparentemente, as coisas não estão a correr mal. Evidente também que nós sabemos que é evidente que com a gripe, com a influenza,
nós temos anos em que as vacinas não conseguem cobrir com a mesma competência e temos picos de gripe, temos outros anos em que, enfim, o drift, a variação foi muito leve ou ligeira, ou foi acentuada, mas num caminho pouco virulento, e nós temos uma época bastante menos relevante. E, portanto, nós aqui nós estamos a aprender que os vírus respiratórios sempre existiram, provavelmente tinham mais responsabilidade do que o que nós atribuíamos em situações clínicas, e estou convencido disso. Agora, o que é importante do ponto de vista diagnóstico? De facto, é nós irmos percebendo, ou, enfim, como é que estas variantes vão evoluindo, de forma a que quem produz os testes vá mantendo aquelas zonas pouco variáveis dos próprios vírus, de forma a que os testes os detectem, porque para não termos depois surpresas de um momento para o outro e podemos ter testes robustos. Quer dizer, neste momento, até se quer que lhe diga, a minha, enfim, maior preocupação nesta área é nós assegurarmos-nos que temos testes que vão sempre detectar aquilo que são as porções invariáveis do vírus e que, portanto, nos permitem não, enfim, não estar vulneráveis às variantes que vão aparecendo. Aqui eu não tenho dúvidas que a nossa capacidade de diagnóstico rápido na área respiratória não pode mais voltar atrás, porque de facto estamos a falar das principais vias de contágio e, portanto, nós enquanto sociedade não vamos poder lidar com isto de outra maneira, quer dizer, portanto, se depois temos mais necessidade de mais um tipo de teste, ou mais um tipo de alvo, ou mais um plex, isso depois já são detalhes, digamos assim. Mas como linha de base eu não tenho dúvidas nenhumas que não volta para trás. Porquê? Porque nos habituamos a ter, lá está, com testes robustos, habituamos a ter uma segurança nas decisões que não vamos devolver, não vamos prescindir. Como é que habitualmente se prepara para a temporada de vírus respiratórios? Nós temos diria que alguma sorte num aspecto que é, de facto, temos a urgência metropolitana de pediatria, de facto temos uma urgência de adultos também muito popular e muita afluência, faz com que nós tenhamos aqui quase que continuamente uma situação de sentinela. Portanto, nós vamos estando sempre a ser municiados de informação. E, portanto, nós às vezes estamos a sentir, isto passou-se com a Covid, nós estávamos a sentir isto está a subir, ou isto está a descer. E, portanto, não havia, enfim, não havendo mudanças de padrão, quando há mudanças de padrão, no sentido de dizer assim, agora, quando sanitarem, vão todos à urgência. Bom, mudou o padrão, não podemos comparar com o anterior, mas não havendo mudanças enfim, de padrão no sentido da abordagem clínica, nós podemos dar como boas as amostras que nos são pedidas, ou seja, são aquelas que, perante os mesmos clínicos, aquelas situações perante os mesmos clínicos, lhes despertaram a necessidade do teste. Eu tenho como bom que estes nossos colegas, enfim, como uma entidade coletiva, em junho, quando estão a pedir um teste, é porque acham que ele é preciso, em setembro, porque acham que ele é preciso, em dezembro, porque acham que ele é preciso. E, portanto, que isso nos permite ter aqui um acompanhamento da situação. Depois, evidentemente, nós vamos estando atentos, vamos ouvindo, vamos confessando. A questão da globalização tem aqui as suas nuances. Hoje em dia temos, de facto, muito mais pessoas que viajam, que vão ao hemisfério sul, que vão à frente, entre aspas, e voltam para trás, do ponto de vista de gripe. E, portanto, vamos tendo essas impressões e vamos ouvindo, vamos lendo, vamos estando atentos. Não é um planeamento, digamos, de régua e esquadro,
é um bocado irmos antecipando, sim, fazendo um bocado de estocagem de alguns tipos de testes que antecipamos que vão ser mais úteis mais à frente, quando chegar à altura da maior afluência de doentes com sintomatologia respiratória, mas, portanto, não é by the book. Ora, vamos vendo, vai-se vendo o caso CDC, o ECDC, uma outra coisa que aparece, uma conversa com outro colega, conversas também às vezes com os nossos fornecedores, porque também andam atentos, também querem saber, também querem perceber, também recebem os seus memorandos internos chamar a atenção. Portanto, eu diria que é deste conjunto de informação com os nossos colegas das infecciosas, da urgência, da pediatria. Portanto, isto é uma mescla de toda esta origem de informação. Não é, como digo, não é aqui uma coisa de uma ciência rigorosa. Portanto, vamos acompanhando e depois vamos ajustando. A CFE Talks Portugal esteve à conversa com o professor Dr. João Tiago Guimarães, professor no Departamento de Biomedicina na Faculdade de Medicina do Porto e diretor do Serviço de Patologia no Centro Hospitalar e Universitário de São João do Porto, a quem agradecemos por ter aceito o nosso convite. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em CFE News e no Spotify em CFE Talks Portugal. 1, 2,